Bom, é a partir dessa frase, então, do ex-presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, em resposta às recomendações feitas pelo Comitê Katzenbach na década de 60, que se inicia por parte dos Estados Unidos um esforço em terceirizar suas estratégias de ingerência no exterior. Isso se daria principalmente a partir da criação de um mecanismo, uma organização que fosse capaz de promover de forma privada seus interesses para além de suas fronteiras, sem vincular diretamente a imagem do governo às ações promovidas. Isso marcaria um contraste muito claro em relação à própria atuação da CIA em defesa e em apoio às ditaduras militares da América Latina, a exemplo do apoio destinado da CIA em relação ao golpe militar na Guatemala em 54, Paraguai no mesmo ano, Brasil em 64, Chile no ano de 73 e a Argentina no ano de 76. De acordo com Philip Haig, ex-agente da CIA, referindo-se ao golpe no Chile, para preparar o terreno para os militares, financiamos e canalizamos as forças de organizações líderes da sociedade civil e da mídia. Foi uma versão melhorada do golpe no Brasil no ano de 1964. A materialização desse mecanismo, dessa organização capaz de terceirizar a atuação dos Estados Unidos no exterior, seria potencializado com os escândalos envolvendo o nome da CIA e o apoio destinado por ela aos regimes ditatoriais ao longo dos anos 70. Já nos anos 80, William Brock, presidente do Partido Republicano, e Charles Minart, presidente do Partido Democrata, escreveram ao então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, destacando que os Estados Unidos estão envolvidos em muitas áreas de assistência internacional, mas têm uma capacidade muito escassa quando se trata de apoiar as forças democráticas em outros países. É com isso, então, que no início da década de 80 é criado esse mecanismo, levando o nome de National Endowment for Democracy, o NED, anunciado o discurso de política externa de Ronald Reagan, cujo objetivo, o propósito principal, consistia em promover a ajuda na forma de assistência para a consolidação da democracia em outros países. If the rest of this century is to witness the gradual growth of freedom and democratic ideals, we must take actions to assist the campaign for democracy. We must be staunch in our conviction that freedom is not the sole prerogative of a lucky few, but the inalienable and universal right of all human beings. The objective I propose is quite simple to state: to foster the infrastructure of democracy, the system of a free press, unions. Last year in London, I spoke of the need and obligation to assist democratic development. And my hope then was that America would make clear to those who cherish democracy throughout the world that we mean what we say. Well, the hope is now a reality. The National Endowment for Democracy, a private, non-profit corporation funded by the Congress, will be the centerpiece of this effort. A partir da criação do NED, então, na década de 80, tem uma transição, ou pelo menos um enfraquecimento na retórica dos Estados Unidos do anticomunismo, muito forte ao longo da Guerra Fria, para uma transição agora para uma defesa, vinculando-se à sua política externa de defesa pela promoção da democracia. Essa espécie de terceirização da política externa dos Estados Unidos contribui no sentido de que agora os Estados Unidos podem fazer uso de práticas que seriam impossíveis em áreas de programas governamentais. De acordo com o próprio ex-presidente do NED, Allen Weinstein, muito do que fazemos hoje era feito secretamente há 25 anos pela CIA. Então, a criação do NED ela acaba permitindo com que os Estados Unidos promovam uma espécie de desengajamento ao terceirizar a implementação de programas no âmbito de organizações da sociedade civil e, nesse sentido, minimizando suas práticas de gerência, ou pelo menos a relação destas práticas em relação ao governo dos Estados Unidos. A partir disso, é possível desviar a atenção do aparato estatal e governamental, ou seja, desviar a atenção do próprio governo dos Estados Unidos ao apoiar, através do NED, grupos do setor privado em outros países, vão desde ONGs, sindicatos, jornais, centros universitários e think tanks, funcionando esses enquanto locos chaves de poder e controle social. Em termos de estrutura, o NED acaba comportando outros 4 organismos vinculados a ele, cada um desses organismos representando um âmbito de atuação específico. Se tem o Center for International Private Enterprise, representando o âmbito empresarial, representando sindicatos, se tem o American Center for International Labor Solidarity, e representando um consenso bipartidário em sua criação, na criação do NED, se tem um desses organismos representando o Partido Democrata, o Democratic Institute for International Affairs, e representando o Partido Republicano, o International Republican Institute. Como destaca o autor Brum, em um livro publicado no ano de 2001, em relação ao NED, ele destaca: o NED gosta de se referir a si mesmo como uma ONG, ou seja, uma organização não governamental, porque isso ajuda ele a manter uma certa credibilidade no exterior que uma agência oficial do governo dos Estados Unidos pode não ter.
Em termos de recursos, o NED recebe tantos recursos do setor privado, advindos de corporações como Facebook, Microsoft, Google, Coca-Cola, Goldman Sachs, dentre outros, assim como recursos públicos. Ou seja, por mais que o NED se apresente como uma organização não governamental, ele tem o seu orçamento aprovado anualmente no Congresso dos Estados Unidos, a sua alocação é realizada pela United States Agency for International Development, USAID, e repassada posteriormente às suas organizações, as organizações vinculadas a essa estrutura, e posteriormente esse dinheiro, esses recursos são transferidos para instituições privadas, organizações da sociedade civil no exterior. Assim, através desse circuito financeiro, se tem um esforço que parece ter como premissa básica de que, se o dinheiro público for filtrado por um número suficiente de camadas burocráticas, transforma-se em financiamento privado. Para se ter uma ideia no crescimento exponencial dos recursos recebidos pelo NED, somente na última década o valor passou de 136 milhões de dólares em 2010 para um total de 300 milhões de dólares no ano de 2020. Em relação à atuação do NED, mais especificamente em relação à América Latina, se tem inúmeros casos emblemáticos de apoio à organização da sociedade civil. Um especial acaba se destacando que foi o apoio destinado do NED para o fortalecimento de uma oposição na Nicarágua. Só no período de 89 a 1990, o NED destinou um total de 11 milhões de dólares para organizações da sociedade civil, cujo objetivo consistia em derrotar o candidato Daniel Ortega da Frente Sandinista de Libertação Nacional nas eleições de 1990. Nas palavras do próprio Brian Atwood, membro do NED, naquele contexto, ele destaca: "Nós nos propusemos a unificar a oposição e a orientar suas atividades antissandinistas." Além do caso da Nicarágua, se tem o apoio destinado pelo NED, mais fisicamente através do CIP, para o Cedisse Libertar na Venezuela, organização que teve atuação direta nos esforços em derrubar o presidente na época, Hugo Chávez. É nesse sentido que é possível perceber, então, que aquilo que muitas vezes é mobilizado na política externa dos Estados Unidos enquanto justificativas morais, humanitárias, como a defesa dos direitos humanos, do livre mercado, promover a democracia, funciona como uma espécie de cortina de fumaça para encobrir o repasse de recursos públicos para a finalidade de desestabilizar e deslegitimar todo e qualquer movimento não alinhado aos interesses dos Estados Unidos na região. Aproveito, então, encaminhando para o final, para agradecer o convite e a iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, e também agradecer o nome do professor Felipe pelo convite, coordenador do programa. E para quem tiver interesse em ler na íntegra o texto acerca desse tema, ele foi publicado no Observatório Político dos Estados Unidos, foi escrito em parceria com a pesquisadora Jade Lopes, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, e o link desse texto vai se encontrar aqui na íntegra. E aproveito e convido todos e todas para que se inscrevam no canal, então, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFO, aqui no YouTube. Muito obrigado a todos e todas, e até logo.